Meu nome é Marlene e preciso contar o que aconteceu comigo nos últimos meses. Não sei se alguém vai acreditar em tudo isso, mas juro que cada palavra aqui é verdade. Cada detalhe, cada momento de dor, cada descoberta que fiz enquanto limpava o chão da empresa do meu próprio marido. Porque foi exatamente isso que eu me tornei. A faxineira invisível que observava tudo enquanto todos achavam que eu não entendia nada. Henrique e eu estávamos juntos há 12 anos. Conheci-o quando eu trabalhava como caixa num supermercado pequeno perto da casa da minha mãe. Ele sempre passava por lá no fim da tarde, comprava alguma coisa simples e conversava comigo. No começo eram só sorrisos e bom dia, mas depois começamos a conversar de verdade. Ele era vendedor de equipamentos hospitalares na época. Tinha aquele jeito confiante de quem sabe falar com as pessoas. 3 meses depois, estávamos namorando. Em um ano, eu estava grávida da nossa primeira filha, a Letícia. Casamos logo depois, numa cerimônia simples no cartório, só com a família mais próxima. Os primeiros anos foram bons, eu acho. Henrique trabalhava muito, viajava bastante, mas sempre voltava para casa trazendo alguma coisa para mim ou para a Letícia. Quando nossa segunda filha nasceu, a Tatiana, eu já tinha parado de trabalhar. Ele disse que seria melhor assim, que as meninas precisavam da mãe em casa, que ele estava ganhando bem o suficiente. E realmente estava. A empresa de equipamentos médicos dele cresceu rápido, ele saiu da posição de vendedor, virou gerente, depois sócio minoritário. Em 5 anos tinha a própria empresa, uma distribuidora que fornecia material hospitalar para clínicas e hospitais da região inteira. Eu cuidava da casa, das meninas, da comida, da roupa. Fazia tudo funcionar enquanto o Henrique construía o império dele. Nunca reclamei. Achava que era minha parte no acordo, sabe? Ele provendo financeiramente, eu cuidando do resto. As meninas cresceram nessa rotina. Letícia tinha 10 anos e Tatiana 8 quando tudo começou a desmoronar. A mudança foi tão sutil que demorei para perceber. Henrique começou a chegar mais tarde. Não muito tarde, só 1 hora, 2 horas a mais que o normal. Sempre com explicação boa. Reunião importante, fornecedor difícil, problema no estoque. Eu acreditava porque não tinha motivo para duvidar. Depois ele começou a sair nos fins de semana. Coisas rápidas, ele dizia. Passar no escritório para resolver algo urgente, encontrar um cliente, verificar uma entrega. Voltava em algumas horas e a vida continuava. Mas o jeito dele comigo mudou. Não de uma vez, mas aos poucos. Ele parou de me perguntar como tinha sido meu dia. Parou de sentar comigo na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Quando eu falava alguma coisa sobre as meninas ou sobre a casa, ele só fazia aquele som de quem está ouvindo sem prestar atenção. Hum. Tá? Depois a gente vê. As respostas foram ficando cada vez mais curtas, até virarem apenas silêncio. Comecei a sentir que estava sumindo para ele. Eu falava, e era como se minha voz não chegasse até onde ele estava, mesmo que estivéssemos no mesmo cômodo. Eu entrava na sala e ele não levantava os olhos do celular. Eu perguntava se ele queria alguma coisa e ele demorava tanto para responder que eu repetia a pergunta. Aí ele suspirava irritado, dizendo que já tinha ouvido na primeira vez. Uma noite eu servi o jantar e Henrique comeu em silêncio, concentrado no celular. As meninas estavam tagarelando sobre a escola, Letícia contando que tinha tirado nota boa na prova de matemática, Tatiana reclamando da professora de educação física. Eu tentei puxar conversa com ele, comentei que precisávamos trocar o chuveiro do banheiro das meninas porque estava saindo pouca água. Ele não respondeu. Esperei 1 minuto, depois outro. Nada. Então eu repeti, um pouco mais alto. Ele levantou os olhos do celular e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era tipo irritação misturada com algo que parecia nojo. Marlene, você não percebe que eu estou ocupado? Sempre com esses probleminhas idiotas de casa. Resolve você, para isso você fica aqui o dia inteiro. As meninas pararam de falar. O silêncio ficou pesado. Eu senti meu rosto esquentar, mas não de raiva. Era vergonha. Vergonha na frente das minhas próprias filhas. Eu baixei a cabeça e terminei de comer sem falar mais nada. Naquela noite, deitada na cama enquanto Henrique roncava do meu lado, eu fiquei pensando no tom que ele tinha usado. Não era só irritação, era desprezo. As semanas seguintes foram piores. Henrique começou a fazer comentários sobre minha aparência. Eu estava de pijama numa manhã de sábado, ainda nem tinha escovado os dentes, e ele passou por mim na cozinha e soltou: Você não se cuida mais, né? Largou de mão.
Eu fiquei sem resposta. Só consegui olhar para ele enquanto meu estômago embrulhava. Ele pegou a xícara de café e saiu. Eu comecei a prestar mais atenção em mim mesma depois disso. Arrumei o cabelo, passei batom, tentei usar roupas melhores mesmo para ficar em casa. Mas Henrique não notou. Ou notou e não ligou. O desprezo continuou, só que de formas diferentes. Ele deixava o prato na mesa depois de comer, mesmo passando direto pela pia. Jogava uma roupa suja no chão do quarto em vez de colocar no cesto. Quando eu pedia por favor para ele fazer algo simples, tipo trazer o lixo da garagem, ele revirava os olhos e falava: Você não tem mais nada para fazer o dia inteiro? Eu tentei conversar com ele várias vezes. Sentei do lado dele no sofá, desliguei a televisão, pedi para a gente conversar sério. Ele suspirava fundo, cruzava os braços e falava: O que foi agora, Marlene? Como se eu fosse um incômodo, uma obrigação chata que ele precisava cumprir. Eu dizia que sentia ele distante, que queria entender o que estava acontecendo. Ele negava tudo. Dizia que eu estava inventando problema, que ele estava estressado com o trabalho, que eu deveria parar de frescura. Você tem casa, tem comida, tem tudo o que precisa. Qual é o problema? Quer que eu fique aqui te fazendo carinho o dia inteiro? Eu não sabia o que responder, porque tecnicamente ele estava certo. Eu tinha tudo materialmente, mas estava morrendo por dentro daquela casa, e ele não percebia. Ou pior, percebia e não se importava. Foi numa quinta-feira à tarde que tudo explodiu. Eu estava dobrando roupa no quarto quando Henrique chegou mais cedo que o normal. Ouvi a porta da frente bater e seus passos rápidos subindo a escada. Ele entrou no quarto com uma expressão dura, os maxilares travados. Meu coração acelerou porque eu sabia que algo ruim estava vindo. Marlene, a gente precisa conversar. Eu larguei a roupa na cama e me virei para ele. O que aconteceu? Eu quero o divórcio. As palavras saíram assim, secas, sem preparação. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender se tinha ouvido direito. Divórcio. Assim do nada, no meio da tarde, enquanto eu dobrava roupa. Como assim divórcio? Henrique, o que está acontecendo? Não está funcionando mais, Marlene. A gente não tem mais nada em comum. Eu mudei, você não mudou. Simples assim. Mas a gente pode tentar consertar. Podemos conversar, fazer terapia de casal, sei lá. As meninas. As meninas vão entender. E não tem nada para consertar. Eu não quero mais isso aqui. Não quero mais você. A última frase caiu como um tijolo no meu peito. Não quero mais você. Não foi. Não quero mais esse casamento. Ou não está dando certo. Foi você. Eu. A pessoa que eu era não servia mais para ele. Eu tentei me aproximar, tentei tocar no braço dele, mas ele deu um passo para trás como se meu toque queimasse. Eu já conversei com um advogado. Você vai sair da casa. Eu fico com as meninas. O quê? Henrique, você não pode tirar minhas filhas de mim. Eu posso e vou. Você não tem renda, não tem profissão, não tem como sustentar elas. Eu tenho tudo isso. Qualquer juiz vai me dar a guarda. Eu senti minhas pernas bambearem. Sentei na beirada da cama porque não conseguia mais ficar de pé. Você não pode fazer isso. Henrique, pelo amor de Deus, eu sou a mãe delas. Uma mãe que não trabalha, que não tem nada. O que você vai dar para elas, Marlene? Você mal consegue cuidar de si mesma. Cada palavra era como um soco. Eu comecei a chorar. Não consegui segurar. Eu sempre cuidei delas. Sempre cuidei de tudo. Eu parei de trabalhar porque você pediu. E foi a pior decisão que você tomou. Agora você não é nada. Não serve para nada além de lavar roupa e fazer comida. E olha, nem isso você faz direito mais. Ele saiu do quarto e desceu a escada. Eu fiquei ali sentada, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu casamento tinha terminado. Assim, em 5 minutos. E ele queria tirar minhas filhas de mim. As horas seguintes foram confusas. Letícia e Tatiana chegaram da escola e perceberam que algo estava errado. Eu tentei disfarçar, disse que estava com dor de cabeça. Henrique nem apareceu para jantar. Ficou trancado no escritório dele até tarde. Na manhã seguinte, sexta-feira, Henrique saiu cedo. Eu estava na cozinha preparando o café das meninas quando ouvi a porta da frente abrir e fechar. Pensei que ele tinha voltado para pegar algo que esqueceu, mas não. Eram duas pessoas que eu não conhecia.
um homem de terno e uma mulher com uma pasta. A senhora é Marlene? Sou. Temos uma ordem de despejo. A senhora tem até o fim do dia para deixar a residência. Eu não entendi na hora. Despejo? Da minha própria casa? Tem que haver um engano. Eu moro aqui. O homem me entregou uns papéis. A casa está no nome do senhor Henrique Silva. Ele solicitou que a senhora deixe o imóvel imediatamente. Tudo legal, assinado por advogado. A senhora tem até às 18 horas. Eu olhei para os papéis sem conseguir ler direito. As letras dançavam na minha frente. As meninas estavam atrás de mim, assustadas. Mamãe, o que está acontecendo? Eu não sabia o que responder. O homem e a mulher ficaram ali parados esperando que eu falasse alguma coisa. Eu tentei ligar para Henrique, mas ele não atendeu. Tentei de novo, de novo, de novo. Nada. Se a senhora não sair voluntariamente, teremos que chamar a polícia para fazer a remoção. Foi quando eu percebi que era real. Henrique estava realmente me expulsando. Desesperada, liguei para minha irmã, a Valéria. Ela atendeu no segundo toque. Val, o Henrique está me expulsando de casa. Ele mandou gente aqui com ordem de despejo. Não sei o que fazer. Valéria ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que ia sair do trabalho e vir me buscar. Desliguei e olhei em volta. Minha casa, onde eu tinha vivido os últimos 8 anos, onde minhas filhas cresceram. Eu tinha 6 horas para pegar minhas coisas e ir embora. Subi correndo para o quarto e comecei a jogar roupa numa mala. Eu estava em pânico, pegando coisas aleatórias, sem pensar direito. As meninas entraram no quarto chorando, perguntando o que estava acontecendo. Eu abracei as duas e tentei explicar que a mamãe ia ficar na casa da tia Valéria por uns dias, mas que logo tudo ia se resolver. Vocês vão ficar com o papai por enquanto, tá bom? Mas a mamãe vai voltar logo para buscar vocês. Eu quero ir com você. Tatiana agarrou minha perna, chorando. Letícia estava mais quieta, mas eu via o pânico nos olhos dela. Não pode ser agora, meu amor, mas vai ser rápido, eu prometo. Valéria chegou 2 horas depois. Me ajudou a terminar de arrumar as malas e colocou tudo no carro. Eu abracei minhas filhas com tanta força que elas reclamaram. Dei beijo na testa de cada uma. Segurei o rosto delas nas minhas mãos e olhei bem nos olhos. Mamãe ama vocês mais que tudo nesse mundo. Nunca esqueçam disso. Entrei no carro da Valéria e não consegui olhar para trás. Se olhasse, ia desmoronar completamente. Valéria morava num apartamento pequeno de 2 quartos. Ela era solteira, trabalhava como técnica de enfermagem num hospital. Não tinha muito espaço, mas me ofereceu o sofá da sala sem hesitar. Naquela noite eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em como minha vida tinha virado do avesso em 24 horas. No sábado de manhã, tentei ligar para Henrique de novo. Ele atendeu na terceira tentativa. O que você quer? Quero ver minhas filhas. Henrique, pelo amor de Deus, deixa eu pelo menos ver elas. Você vai ver quando eu decidir que pode ver. Por enquanto, preciso que elas se acostumem com a nova situação. Nova situação? Que situação? Você me expulsou de casa ontem. E você foi embora. Abandonou suas filhas. Qualquer juiz vai saber disso. Eu senti o sangue ferver. Eu não abandonei ninguém, você me expulsou. Não foi isso que eu falei para elas. Eu disse que você escolheu ir embora. Seu miserável. Ele desligou na minha cara. Eu liguei de volta, mas ele não atendeu mais. Fiquei ali segurando o celular, tremendo de raiva e desespero. Como ele podia fazer isso? Como ele podia mentir para as próprias filhas? Valéria saiu do quarto ainda de pijama e me encontrou chorando na sala. Sentou do meu lado e me abraçou. Você precisa de um advogado, Marlene. Isso que ele está fazendo não pode ser legal. Eu não tenho dinheiro para advogado. Não tenho dinheiro para nada. Henrique sempre controlou tudo. A gente vai dar um jeito, mas primeiro você precisa arrumar um emprego. Qualquer coisa. Você precisa mostrar que tem como sustentar as meninas. Ela estava certa. Eu precisava de dinheiro. Precisava mostrar que podia cuidar das minhas filhas. O problema é que eu não trabalhava havia mais de 10 anos. Quem ia me contratar? Passei o fim de semana inteiro procurando emprego online. Mandei currículo para supermercados, lojas, restaurantes, qualquer coisa que não exigisse experiência recente ou formação específica. Na segunda-feira de manhã, saí de casa cedinho e fui pessoalmente em vários lugares entregar currículo impresso.
A maioria nem olhava direito, só pegava o papel e dizia que ia avaliar. Foi assim durante 2 semanas. Eu saía todo dia para procurar emprego e voltava sem nada. O dinheiro que eu tinha era pouco. Tinha sacado alguma coisa da conta conjunta antes de Henrique bloquear meu acesso. Não dava para muito tempo. Valéria estava me ajudando com comida e não cobrava nada pela hospedagem. Mas eu me sentia um peso enorme na vida dela. E o pior, Henrique não me deixava ver as meninas. Eu ligava todo dia e ele não atendia. Mandava mensagem e ele não respondia. Fui até a casa uma vez e ele nem abriu a porta. Eu gritei do portão, chamei pelas meninas, mas ninguém apareceu. Um vizinho ameaçou chamar a polícia se eu não saísse. Saí chorando, sentindo que estava perdendo minhas filhas. Foi numa quarta-feira, 17 dias depois de ter sido expulsa de casa, que recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, achando que era mais uma empresa que ia me dizer que meu perfil não se encaixava na vaga. Alô? Dona Marlene? Aqui é da Soluções Lima, empresa de limpeza. Recebemos seu currículo. Meu coração deu um pulo. Sim, eu me candidatei para a vaga de auxiliar de limpeza. Isso mesmo. A senhora teria disponibilidade para começar amanhã? Tenho. Tenho total disponibilidade. Então a senhora pode vir aqui hoje à tarde para assinar o contrato? A vaga é para limpeza noturna em empresas. O horário é das 20 às 2 horas da madrugada, de segunda a sexta. Salário mínimo mais vale transporte. Eu nem pensei 2 vezes. Eu vou aí agora. Qual o endereço? A Soluções Lima ficava num prédio comercial meio velho no centro. A dona era uma mulher chamada Simone, uns 50 anos, cabelo curto, jeito sério. Ela me deu o contrato para assinar e explicou como funcionava. Você vai trabalhar com mais 3 pessoas. A gente tem contrato com várias empresas. Amanhã você começa na Med Plus Distribuidora. Conhece? Meu sangue gelou. Med Plus? Isso? Empresa de distribuição de material hospitalar. Grande, tem 3 andares. Vocês vão limpar o prédio inteiro. A supervisora vai te explicar tudo amanhã. Med Plus Distribuidora. A empresa do Henrique. Eu ia trabalhar como faxineira na empresa do meu marido. A ironia era tão cruel que eu quase desisti na hora. Mas aí pensei nas meninas. Eu precisava daquele emprego. Precisava mostrar que podia trabalhar e ter uma renda. E talvez, só talvez, trabalhando lá eu conseguisse falar com o Henrique, fazer ele entender o absurdo que estava fazendo. Assinei o contrato. No dia seguinte, quinta-feira, cheguei na Med Plus às 8 da noite. O prédio era imponente, vidro espelhado, letreiro luminoso. Eu tinha ido lá algumas vezes nos primeiros anos, quando o Henrique ainda me chamava para almoçar ou quando tinha algum evento da empresa. Mas fazia tempo. Entrei pela porta de serviço nos fundos, onde a supervisora das Soluções Lima, a Cleide, estava esperando com mais 2 funcionárias. Você é a Marlene? Primeira noite? Sou. Então vem, vou te mostrar como funciona. Cleide me levou pelos andares explicando o que precisava ser feito. Varrer, passar pano, limpar banheiros, esvaziar lixeiras, limpar vidros. Serviço pesado, mas nada que eu não conseguisse fazer. Ela me deu um uniforme, uma blusa azul clara com o logo das Soluções Lima e uma calça preta. Me mostrou onde ficava o material de limpeza e me deixou responsável pelo segundo andar. Comecei a trabalhar. Primeiro esvaziei todas as lixeiras, depois varri as salas, os corredores. Limpei os banheiros. Tudo mecânico, automático. Minha cabeça estava em outro lugar. Eu pensava nas meninas, me perguntava o que elas estavam fazendo naquela hora, se sentiam minha falta, se Henrique tinha contado alguma mentira nova. Era quase meia-noite quando eu estava limpando uma sala de reuniões e vi pela janela que ainda tinha luz acesa no terceiro andar. Cleide tinha dito que às vezes a diretoria ficava até tarde. Meu estômago embrulhou pensando que Henrique podia estar lá em cima. Será que ele sabia que eu estava trabalhando na empresa dele? Provavelmente não. A Soluções Lima era contratada, os funcionários não sabiam quem eram as faxineiras. E era noite. A gente chegava quando quase todo mundo já tinha ido embora. Terminei o segundo andar e desci para ajudar as outras na recepção. Foi quando vi ela. Uma moça jovem, devia ter uns 25 anos, loira, bonita, roupa social impecável. Ela estava sentada num dos sofás da recepção, mexendo no celular. Levantou os olhos quando eu passei com o balde de água e me deu um meio sorriso educado. Eu sorri de volta e continuei limpando. Você é nova aqui? Ela perguntou. Sou, primeira noite. Entendi. Ela olhou para o celular de novo, depois de volta para mim.
Trabalho puxado, né? É, mas tem que ganhar a vida. Ela concordou com a cabeça e voltou para o celular. Eu continuei passando pano no chão, tentando não pensar em como era humilhante estar ali, limpando o chão da empresa que meu marido tinha construído enquanto eu cuidava da casa e das filhas. A moça ficou ali por mais uns minutos, depois levantou e foi embora. Eu nem pensei muito nela na hora. Os dias foram passando nessa rotina. Eu acordava tarde, tentava fazer alguma coisa útil no apartamento da Valéria, ligava para Henrique sem sucesso, e à noite ia para a Med Plus limpar. O trabalho era cansativo, mas eu estava grata por ter. Pelo menos agora eu tinha uma renda, mesmo que pequena. Valéria me ajudou a abrir uma conta bancária para receber o salário, e eu comecei a guardar cada centavo que sobrava. Foi na minha quinta noite de trabalho que eu a vi de novo. A moça loira. Ela estava no segundo andar, num dos corredores, encostada na parede com o celular na mão. Quando eu passei com o carrinho de limpeza, ela levantou os olhos e me reconheceu. Oi, você de novo? Oi! Ela parecia diferente. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Eu hesitei, sem saber se devia perguntar se ela estava bem ou seguir em frente. Ela tomou a decisão por mim. Você trabalha todos os dias aqui? De segunda a sexta, sim. Entendi. Ela respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão. Desculpa, é que hoje foi um dia difícil. Eu entendo, acontece com todo mundo. Ela deu uma risada sem humor. Pois é, acho que acontece mais comigo do que deveria. Eu não sabia o que falar, então só dei um sorriso solidário e continuei meu trabalho. Ela ficou ali parada por mais um tempo, depois foi embora. Eu fiquei pensando quem ela era. Funcionária, provavelmente. Mas o que ela estava fazendo ali aquela hora? A maioria das pessoas já tinha ido embora quando a gente chegava. Uma semana depois eu a vi novamente. Mesma coisa. Ela no corredor, olhos vermelhos, ar de quem tinha chorado. Dessa vez ela me cumprimentou primeiro. Oi, Marlene. Ela tinha lido meu nome no crachá. Oi. Eu sou Gabriela. Trabalho aqui como secretária executiva. Secretária executiva. Meu estômago deu um nó. Henrique tinha uma secretária? Desde quando? Eu nunca tinha ouvido falar dela. Prazer, Gabriela. Você. Você é casada? Ela perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu. Era. Estou me divorciando. Ah, ela olhou para o chão. Sinto muito. Obrigada. Eu não sabia para onde aquela conversa estava indo. Gabriela ficou em silêncio por um momento, depois levantou os olhos de novo. Posso te fazer uma pergunta estranha? Pode. Se você descobrisse que seu marido estava mentindo para você, fazendo coisas nas suas costas, você ia querer saber a verdade? Meu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Ela balançou a cabeça. Nada. Esquece. Desculpa, eu não devia ter perguntado. Não, espera. Gabriela, o que você sabe? Ela me olhou com uma expressão que era metade medo, metade culpa. Eu não posso falar. Não aqui. Não agora. Por favor. Se você sabe algo sobre o meu marido, eu preciso saber. Eu tenho duas filhas que ele tirou de mim. Os olhos dela arregalaram. Ele tirou suas filhas de você? Ele me expulsou de casa e está impedindo eu de ver elas. Disse que vou perder a guarda porque não tenho emprego, não tenho renda, por isso eu estou aqui. Gabriela ficou pálida. Ela olhou em volta como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Marlene, tem muita coisa errada acontecendo aqui. Muita coisa. Mas eu não posso falar agora. É arriscado. Então quando? Eu. Eu preciso pensar. Preciso ter certeza do que vou fazer. Ela saiu apressada, me deixando ali sozinha no corredor com mais perguntas do que respostas. O resto da noite eu trabalhei no automático, minha cabeça rodopiando. O que Gabriela sabia? O que Henrique estava fazendo? E por que ela parecia tão assustada? Nos dias seguintes eu fiquei atenta, esperando ver Gabriela novamente, mas ela não apareceu. Comecei a achar que ela tinha desistido de me contar o que quer que fosse. Até que numa terça-feira, 3 semanas depois de eu ter começado a trabalhar na Med Plus, ela me encontrou na copa do segundo andar. Eu estava enchendo o balde de água quando ela entrou rápida e fechou a porta atrás dela. Marlene! Eu me virei assustada. Gabriela.
Você precisa saber de uma coisa, mas você tem que prometer que vai fazer exatamente o que eu disser. O que aconteceu? Amanhã à noite, o Henrique vai ter uma reunião secreta. Ele e mais 3 pessoas. É sobre algo muito sério, algo ilegal. Se você conseguir ouvir essa reunião, você vai entender tudo o que está acontecendo e vai ter as armas que precisa para recuperar suas filhas. Meu coração bateu mais rápido. Que tipo de reunião? Não posso explicar agora. Você só precisa confiar em mim. Amanhã, quando você chegar para limpar, vem direto para o terceiro andar. A sala dele é a última no corredor à esquerda. Eu vou deixar a porta entreaberta. Você entra e se esconde embaixo da escrivaninha. É grande, tem espaço. E você fica lá quieta, sem fazer nenhum barulho, até eles entrarem. A reunião deve começar por volta das 10 da noite. Gabriela, isso é loucura. Se me pegarem, eles não vão te pegar se você ficar quieta. E eu vou estar de olho. Se algo der errado, eu dou um jeito de te avisar. Mas Marlene, você precisa fazer isso. Você precisa ouvir o que eles vão falar. É a única chance que você tem. Eu não sabia o que pensar. Era arriscado, completamente insano. Mas ao mesmo tempo, Gabriela parecia desesperada para me ajudar. E eu estava desesperada por qualquer coisa que pudesse me dar vantagem contra Henrique. Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando? Os olhos dela encheram de lágrimas. Porque eu não aguento mais ser cúmplice dessas coisas. Porque o que ele está fazendo é errado. E porque eu também tenho culpa em tudo isso. Culpa como? Ela balançou a cabeça. Amanhã você vai entender. Por favor, Marlene, confie em mim. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada, segurando o pano de chão, meu cérebro tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Uma reunião secreta. Henrique envolvido em algo ilegal. A possibilidade de conseguir informação que pudesse me ajudar a recuperar minhas filhas. Eu tinha que fazer isso. Na noite seguinte, quarta-feira, cheguei na Med Plus com as pernas tremendo. Cleide distribuiu as áreas como sempre, e eu peguei meu carrinho e fui direto para o terceiro andar. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um ataque. Caminhei pelo corredor tentando parecer natural, como se estivesse só fazendo meu trabalho. A sala do Henrique era no final, uma porta de madeira escura com uma plaquinha dourada escrita Diretor-Geral Henrique Silva. A porta estava entreaberta, como Gabriela tinha prometido. Olhei em volta. Ninguém. Empurrei a porta devagar e entrei. A sala era grande, luxuosa. Uma escrivaninha enorme de madeira escura dominava o espaço. Atrás dela, uma cadeira de couro. Estantes com livros e prêmios. Quadros nas paredes. Eu fechei a porta atrás de mim e fui até a escrivaninha. Embaixo dela tinha um espaço recuado, onde ficavam as pernas de quem sentava. Era apertado, mas dava para caber uma pessoa encolhida. Eu me abaixei e me enfiei ali, puxando a cadeira para ajudar a me esconder. E esperei. Os minutos passavam devagar. Eu estava desconfortável, as pernas começando a formigar. Tentei mudar de posição sem fazer barulho. Ouvi passos no corredor do lado de fora e prendi a respiração, mas a pessoa passou direto. Depois mais silêncio. Foram quase 40 minutos até eu ouvir vozes se aproximando. Meu corpo inteiro ficou tenso. A porta se abriu e eu ouvi Henrique falando. Então a gente resolve isso hoje de uma vez. Não dá para continuar enrolando. Eu concordo. Uma voz masculina que eu não reconheci. Quanto mais tempo passa, mais arriscado fica. Ouvi o som de pessoas entrando e se acomodando. Cadeiras sendo puxadas. Alguém fechou a porta. Eu estava tremendo, tentando controlar minha respiração. Bom, vamos direto ao ponto, Henrique falou. A mercadoria que a gente desviou do último carregamento está dando lucro? Mercadoria desviada. Meu sangue gelou. Está. A mesma voz masculina. Vendemos metade já. Equipamento hospitalar de ponta no mercado paralelo rende bem. Ninguém faz pergunta de onde veio. Ótimo. E o contato no hospital? Fechado. Ele vai continuar fazendo as requisições falsas. A gente intercepta antes de chegar no estoque oficial, revende e divide o lucro. Uma terceira voz entrou na conversa, mais velha. E a parte da documentação? Tem como rastrear? Não se a gente fizer direito, Henrique respondeu. O sistema é falho. Dá para alterar as entradas e saídas sem ninguém perceber. Já fizemos isso 6 vezes e nunca deu problema. E quanto à auditoria externa que está vindo? Henrique deu uma risada curta, sem humor.
Eu já resolvi. O auditor é um conhecido. Vai passar por cima de qualquer irregularidade por uma taxa extra. Eu estava ouvindo aquilo e não conseguia acreditar. Henrique estava desviando equipamento hospitalar. Estava envolvido em um esquema de corrupção. Tudo que eu tinha imaginado que podia estar errado não chegava nem perto disso. E a questão do sócio? A voz mais velha perguntou. Qual deles? Henrique perguntou. O Marcos. Ele está desconfiado? O Marcos é um idiota. Só está interessado na parte técnica, não presta atenção nas finanças. Enquanto o lucro aparente for razoável, ele não vai questionar nada. E a sua ex-mulher? A primeira voz masculina perguntou. Ela pode dar problema? Meu corpo inteiro congelou. Eles estavam falando de mim. Henrique soltou um som de desprezo. A Marlene? Por favor. Aquela é um zero à esquerda. Não tem capacidade nenhuma de descobrir nada. Mal sabe fazer conta de somar. Tirei ela de casa exatamente para ela não ficar fuçando nos meus documentos. Agora ela está por aí, provavelmente chorando e sem ter para onde ir. Problema nenhum. As palavras dele me acertaram como socos. Eu mordi o lábio para não fazer barulho, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele tinha planejado tudo. Me expulsar não tinha sido só crueldade ou fim de casamento. Ele estava me afastando porque eu era uma testemunha potencial. E ainda me chamava de incapaz, de zero à esquerda. E as filhas? A voz mais velha perguntou. As filhas eu vou usar como garantia. Enquanto a Marlene achar que precisa lutar pela guarda, ela vai estar ocupada demais para pensar em qualquer outra coisa. E quando tudo estiver consolidado, eu deixo ela ver as meninas de vez em quando. Não me interessa ficar com elas tempo integral mesmo. Eu segurei um soluço. Ele estava usando minhas filhas como distração, como peças de um jogo. Ele nunca tinha pretendido realmente ficar com elas. Era só para me manter ocupada, desesperada, vulnerável. A conversa continuou por mais meia hora. Eles discutiram valores, porcentagens, esquemas de lavagem de dinheiro. Eu ouvi tudo. Cada palavra, cada detalhe. Minha mente estava gravando tudo automaticamente, mesmo que meu corpo estivesse tremendo de raiva e choque. Finalmente eles começaram a se despedir. Ouvi cadeiras sendo empurradas, passos se aproximando da porta. Semana que vem a gente se encontra de novo para fechar os últimos detalhes, Henrique disse. Combinado. E mantém a tua ex bem longe, hein? Henrique riu. Pode deixar. Aquela não é problema. A porta se abriu e fechou. Os passos se afastaram pelo corredor. Eu esperei. 5 minutos. 10, 15. Quando finalmente achei que era seguro, comecei a sair debaixo da escrivaninha. Minhas pernas estavam dormentes, eu mal conseguia me mover. Foi quando a porta se abriu de novo. Eu congelei no meio do movimento, meio fora, meio dentro do esconderijo. Era Gabriela. Ela olhou para mim com expressão preocupada e fechou a porta rápido. Você ouviu? Eu consegui me levantar finalmente, segurando na escrivaninha para me apoiar. Ouvi tudo. Então você sabe. Sei que meu marido é um criminoso. Sei que ele está desviando equipamento hospitalar. Sei que ele me expulsou para eu não descobrir nada disso. Eu olhei para ela. E sei que você estava chorando toda vez que eu te via aqui à noite. Por que, Gabriela? Qual é a sua parte nisso tudo? Ela abaixou a cabeça. Eu sou a secretária dele há 2 anos. No começo eu não sabia de nada. Só fazia o trabalho normal. Agendas, documentos, reuniões. Mas aos poucos ele foi me envolvendo. Pediu para eu alterar alguns registros. Pediu para eu criar documentos falsos. Disse que era coisa rotineira, que todas as empresas faziam. Eu era jovem, precisava do emprego, acreditei nele. E depois? Depois eu percebi o que realmente estava acontecendo. Percebi que eu estava cometendo crimes, que eu podia ir presa por falsificação de documentos. Tentei sair, mas ele me ameaçou. Disse que se eu saísse e abrisse a boca, ele ia colocar toda a culpa em mim. Que ele tinha como provar que eu era a única responsável. E eu acreditei de novo, porque ele é bom nisso, em manipular. Eu entendi tudo de repente. Ele fez isso com você também. Te manipulou, te usou e agora você está presa? Ela concordou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu não aguento mais, Marlene. Eu fico aqui até tarde todo dia porque ele me obriga a ficar.
Ele diz que precisa de mim disponível para qualquer emergência. Mas na verdade é só controle. Ele quer me manter por perto sob vigilância. E eu não sei como sair disso. Eu segurei a mão dela. A gente sai juntas. Como? Você tem acesso aos documentos dele? Aos computadores? Tenho. Eu sou a secretária executiva. Tenho senha para tudo. Então você vai me ajudar a juntar provas. Tudo que a gente conseguir encontrar. Documentos alterados, e-mails comprometedores, registros financeiros, tudo. E a gente entrega para as autoridades. Gabriela me olhou com os olhos arregalados. Você está louca? Ele vai destruir a gente. Não se a gente fizer isso direito. Não se a gente for mais inteligente que ele. Mas como? A gente não pode simplesmente roubar documentos. Ele vai perceber. A gente não vai roubar. Você vai copiar. Discretamente, aos poucos. E vai me passar. Eu guardo tudo. E quando a gente tiver material suficiente, a gente age. Gabriela ficou em silêncio pensando. Eu podia ver o conflito no rosto dela. Medo, esperança, desespero. Ele vai me matar se descobrir. Ele não vai descobrir. Você é boa no que faz. Você conseguiu esconder de mim por semanas que sabia quem eu era. Você consegue fazer isso. Ela respirou fundo. Está bem, eu vou fazer. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Vamos ter. Eu prometo. Saímos das salas separadas. Gabriela primeiro, depois eu, alguns minutos depois. Voltei para o segundo andar e terminei meu trabalho em piloto automático. Minha cabeça estava a 1000 por hora planejando os próximos passos. Nos dias seguintes, Gabriela e eu estabelecemos uma rotina. Ela ficava até tarde, como sempre, mas agora usava esse tempo para acessar os arquivos do Henrique. Copiava documentos, fazia screenshots de conversas, baixava planilhas. Tudo ia para um pendrive que ela escondia na bolsa. Toda semana ela me passava o pendrive discretamente durante minha jornada de trabalho. Eu levava para casa, copiava tudo para um HD externo que comprei com o primeiro salário e devolvia o pendrive vazio para ela na noite seguinte. Foi um trabalho lento e meticuloso. A gente não podia apressar. Henrique era esperto e desconfiado. Qualquer movimento brusco e ele ia perceber. Mas conforme as semanas foram passando, eu fui juntando um dossiê completo. Notas fiscais falsas, registros de mercadoria que entrava, mas não saía oficialmente, e-mails entre Henrique e os parceiros dele discutindo esquemas, transferências bancárias suspeitas, contratos superfaturados, tudo. Enquanto isso, eu continuei tentando contato com minhas filhas. Henrique havia finalmente cedido e deixado eu vê-las uma vez por semana, sempre sob supervisão. Letícia e Tatiana estavam confusas, magoas. Elas não entendiam por que eu tinha ido embora, por que não estava mais morando com elas. Henrique tinha enchido a cabeça delas de mentiras. Dizia que eu havia escolhido sair, que eu não queria mais ser mãe delas, que eu preferia minha nova vida. Cada visita era uma tortura. Eu tentava explicar a verdade, mas as meninas eram crianças. Elas acreditavam no que o pai dizia. Foi numa dessas visitas, 2 meses depois de eu ter começado a trabalhar na Med Plus, que Letícia me perguntou: Mamãe, por que você foi embora? Eu estava sentada no chão da sala da casa, que já tinha sido minha, brincando de montar quebra-cabeça com elas. Henrique estava na cozinha, mas eu sabia que ele estava ouvindo. Meu amor, eu não fui embora porque quis. O papai pediu para eu sair. Mas o papai disse que você escolheu. Eu sei que ele disse isso. Mas não é verdade. Eu nunca ia escolher ficar longe de vocês. Tatiana, mais nova e ainda mais confusa, perguntou: Mas por que o papai ia mentir? Eu olhei para elas, para aqueles rostinhos que eu tinha gerado. Cuidado. Amado mais que qualquer coisa no mundo. E decidi que não ia mais proteger Henrique. Porque às vezes adultos fazem coisas erradas, Tati. E quando fazem, tentam colocar a culpa em outras pessoas para não assumir o erro. Henrique apareceu na porta da sala nesse momento. Marlene, acho melhor você ir embora. Eu ainda tenho meia hora. E eu estou dizendo que está na hora de você ir. Eu me levantei devagar. Beijei a testa das meninas, abracei cada uma delas. Mamãe ama vocês mais que tudo. Nunca esqueçam disso. Saí daquela casa sentindo meu coração rasgando, mas também sentindo algo novo. Raiva,
Uma raiva fria, calculada, que estava substituindo o desespero. Henrique achava que eu era um zero à esquerda. Achava que eu não tinha capacidade de fazer nada contra ele. Ele ia descobrir o quanto estava errado. 3 meses e meio depois de começar na Med Plus, Gabriela e eu tínhamos material suficiente. Era hora de agir. Mas eu sabia que não podia simplesmente entregar tudo para esta polícia. Precisava de um plano melhor, mais seguro. Foi quando Valéria sugeriu procurar um jornalista investigativo. Se você denunciar direto para a polícia, o Henrique pode ter contatos lá. Pode sufocar a investigação. Mas se você levar para a imprensa primeiro, a coisa vira pública. Fica mais difícil de abafar. Fazia sentido. Pesquisei e encontrei um repórter que tinha feito matérias sobre corrupção empresarial. Chamava Fernando, trabalhava para um jornal digital respeitado. Marquei uma reunião com ele apresentando tudo como denúncia anônima. Fernando topou me encontrar num café longe do centro. Levei tudo: documentos impressos, pendrive com arquivos digitais, gravação da reunião que eu tinha feito no celular naquela primeira noite escondida embaixo da escrivaninha. Coloquei tudo na mesa na frente do Fernando e disse: Essa é a maior fraude em distribuição de equipamento hospitalar que você já vai investigar. Fernando passou 3 horas examinando o material. Fazia perguntas, eu respondia. Ele anotava tudo num caderno pequeno, os olhos brilhando com aquele entusiasmo de quem farejou uma grande história. Isso aqui é ouro, Marlene. Ouro puro. Mas eu preciso confirmar algumas coisas, cruzar dados, ouvir outras fontes. Vai levar umas 2 semanas. 2 semanas? Eu preciso fazer isso direito. Uma matéria dessas, se não for bem fundamentada, vira processo por difamação. Me dá 2 semanas e eu te garanto que isso vai estourar do jeito certo. Eu concordei. Mais 2 semanas de espera. Mais 2 semanas mantendo a aparência de faxineira invisível enquanto guardava todos aqueles segredos. Foi a semana mais longa da minha vida. Eu ia trabalhar todo dia com medo de Henrique ou Gabriela terem percebido algo. Mas nada aconteceu. Tudo seguiu normal. Até que numa segunda-feira de manhã, 15 dias depois da minha reunião com Fernando, a bomba explodiu. A matéria foi publicada na primeira página do jornal digital. Esquema milionário de desvio de equipamentos hospitalares envolve a empresa de São Paulo. O texto era detalhado, completo, com todos os documentos que eu tinha fornecido. Nomes, valores, esquema explicado passo a passo. A repercussão foi imediata. Outros veículos de imprensa republicaram a notícia. Redes sociais explodiram. Em questão de horas, a MedPlus distribuidora estava no centro de um escândalo nacional. Eu estava no apartamento da Valéria quando vi a matéria pela primeira vez. Minha irmã abraçou e nós duas choramos juntas. Não de tristeza, de alívio, de sensação de que, finalmente, a verdade tinha vindo à tona. Henrique me ligou 3 horas depois. Eu atendi. Você. A voz dele estava carregada de ódio. Foi você que fez isso. Oi, Henrique. Como estão as coisas por aí? Não finge que não sabe o que está acontecendo. Foi você que vazou isso para a imprensa. Eu? Como eu poderia ter feito isso? Você mesmo disse que eu sou um zero à esquerda, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele estava respirando pesado do outro lado. Você não sabe no que você se meteu, Marlene. Você não sabe com quem está mexendo. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. Com um criminoso. Com alguém que roubava equipamento hospitalar que deveria salvar vidas. Com um manipulador que usou as próprias filhas como escudo. Eu sei perfeitamente. Eu vou destruir você. Vai! Como? A essa altura, a polícia já deve estar a caminho da empresa. Você tem coisas mais importantes para se preocupar do que eu. Ele desligou na minha cara. Eu fiquei olhando para o celular, tremendo, mas não de medo. De adrenalina pura. A polícia realmente chegou na MedPlus naquela tarde. Valéria estava acompanhando tudo pela televisão e me ligava toda hora para contar as atualizações. Mandado de busca e apreensão. Documentos sendo recolhidos. Computadores apreendidos. Henrique sendo levado para depor. 2 dos sócios dele também foram levados. A empresa foi lacrada. Nos dias seguintes, mais desdobramentos. A investigação revelou que o esquema era ainda maior do que eu imaginava. Envolvia não só a MedPlus, mas outras empresas do setor. Funcionários de hospitais públicos estavam recebendo propina.
Milhões de reais em equipamentos tinham sido desviados. Era um escândalo enorme. Henrique foi preso preventivamente. Os advogados dele conseguiram um habeas corpus depois de 3 dias, mas o estrago estava feito. A empresa faliu. Os bens dele foram bloqueados. E o mais importante, ele perdeu a credibilidade moral para ter a guarda das minhas filhas. Eu contratei uma advogada especializada em direito de família com o dinheiro que tinha guardado do salário e com a ajuda da Valéria. Mostramos para ela tudo o que tinha acontecido: a expulsão ilegal de casa, a manipulação com as crianças e agora a prisão por crimes graves. A advogada entrou com um pedido de guarda emergencial. O juiz deferiu em 2 dias. Quando fui buscar Letícia e Tatiana, elas estavam na casa da mãe do Henrique. A mulher me olhou com ódio, mas não podia fazer nada. Eu tinha a ordem judicial na mão. Minhas filhas vieram correndo quando me viram. Abracei as duas com tanta força que elas reclamaram, mas não soltei. Fiquei ali, ajoelhada no chão, abraçada com elas, chorando. A mamãe está aqui. A mamãe voltou. Valéria arrumou o quarto dela para as meninas ficarem lá por enquanto. Era apertado, o apartamento não era grande, mas a gente se virava. O importante é que estávamos juntas de novo. Henrique tentou me ligar algumas vezes nos primeiros dias. Eu nunca atendi. Ele mandou mensagens. Apaguei sem ler. Ele não tinha mais poder nenhum sobre mim. O julgamento dele aconteceu 6 meses depois. Fui ao tribunal no dia da sentença. Sentei lá no fundo, observando. Henrique estava diferente. Mais magro, o terno amarrotado, a postura curvada. Quando ele me viu, nossos olhos se encontraram por um segundo. Eu não desviei o olhar. Queria que ele visse. Queria que ele soubesse que eu tinha vencido. A sentença foi de 8 anos de prisão. Fraude, falsificação de documentos, formação de quadrilha. Ele ia recorrer, obviamente. Mas mesmo com recurso, não escaparia de pelo menos alguns anos atrás das grades. Gabriela também foi indiciada, mas a defesa dela conseguiu um acordo. Como ela colaborou com a investigação, fornecendo informações adicionais, pegou pena reduzida e regime aberto. Ela me procurou alguns meses depois. Marcamos um café para conversar. Eu estou recomeçando, ela disse. Arrumei um emprego numa empresa pequena, nada demais, mas é honesto. Estou fazendo terapia para lidar com tudo o que aconteceu. Eu também estou recomeçando, eu contei. Larguei o trabalho de faxineira. Estou fazendo um curso técnico de contabilidade. As meninas estão bem se adaptando. Você me salvou, Marlene. Eu sei que parece estranho dizer isso, mas você me salvou. Se não fosse por você, eu estaria afundada naquela mentira até hoje. A gente se salvou, juntas. Nós conversamos por mais 1 hora. Duas mulheres que tinham sido manipuladas pelo mesmo homem, que tinham descoberto sua força quando foi necessário. Quando nos despedimos, eu sabia que provavelmente não nos veríamos de novo tão cedo. Nossas vidas estavam seguindo caminhos diferentes. Mas sempre ia existir aquele laço, aquela cumplicidade de quem passou pela mesma batalha. Henrique tentou entrar em contato algumas vezes depois da prisão. Cartas que eu nunca abri. Pedidos para visitar as meninas que eu sempre neguei. A terapeuta das crianças disse que elas precisavam de tempo, de estabilidade e que forçar contato com o pai naquele momento seria prejudicial. Eu segui o conselho dela. Quanto a mim, cada dia era um passo. Acordar, levar as meninas para a escola, ir para o curso, voltar, preparar o jantar, ajudar com lição de casa, colocar para dormir. Rotina simples, mas que tinha um peso diferente agora. Porque era uma rotina que eu tinha lutado para ter de volta. Cada momento com minhas filhas era precioso porque eu sabia o gosto de ter sido separada delas. Às vezes, à noite, quando as meninas já estavam dormindo, eu me pegava pensando em tudo o que aconteceu. A humilhação de ser expulsa da própria casa, o desespero de não poder ver minhas filhas, a raiva de descobrir as traições e crimes do Henrique, o medo de estar escondida embaixo daquela escrivaninha ouvindo segredos perigosos. E depois a transformação, de vítima para investigadora, de passiva para ativa, de invisível para protagonista da minha própria história. Eu nunca vou ser a mesma pessoa que eu era antes. Aquela Marlene ingênua, que confiava cegamente, que se anulava para agradar, morreu no dia em que Henrique me expulsou de casa. A Marlene que existe agora é outra, mais forte, mais desconfiada, mais consciente do próprio valor. As meninas às vezes perguntam sobre o pai. Eu não minto para elas. Explico que o papai fez coisas erradas e precisa lidar com as consequências.
que a gente ainda ama ele de alguma forma porque ele é o pai delas, mas que isso não significa aceitar ou justificar o que ele fez. Elas são crianças, não entendem tudo ainda, mas vão entender conforme crescerem. Eu também não odeio o Henrique. Raiva eu tive, muita, mas ódio desgasta demais. O que eu sinto agora é uma mistura de pena e indiferença. Pena porque ele jogou fora uma família, uma vida estável, por ganância. Indiferença porque ele não faz mais parte do meu presente ou do meu futuro. O apartamento da Valéria continuou sendo nossa casa por mais alguns meses, até eu conseguir juntar dinheiro suficiente para alugar um lugar pequeno só para mim e as meninas. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Simples, mas nosso. No dia da mudança, enquanto eu desempacotava as caixas, Letícia me abraçou por trás. Mamãe, aqui é nossa casa de verdade? É, meu amor. Nossa casa de verdade. Eu gostei. É pequena, mas é aconchegante. Aconchegante. Essa palavra resumia tudo. Não era luxo, não era ostentação, mas era paz. Era segurança. Era recomeço. O curso de contabilidade me abriu portas. Consegui um estágio numa empresa média, depois fui efetivada. Não é salário grande, mas é suficiente para pagar as contas e dar uma vida digna para as meninas. Às vezes eu penso em voltar a estudar, fazer faculdade, crescer profissionalmente. Mas isso é para o futuro. Por enquanto, estou focada em manter o equilíbrio, a estabilidade. 1 ano depois de tudo ter acontecido, eu estava organizando papéis antigos e encontrei uma foto. Era do nosso casamento. Eu e Henrique sorrindo, abraçados, felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos felizes. Olhei para aquela foto por um longo tempo, tentando reconhecer a mulher que eu era ali. Não consegui. Ela era uma estranha. Rasguei a foto e joguei no lixo. Naquela noite, deitada na minha cama, no meu apartamento, com minhas filhas dormindo no quarto ao lado, eu finalmente consegui respirar fundo e sentir que estava tudo bem. Não perfeito. Não resolvido completamente. Mas bem, e isso já era muito. A vida não virou conto de fadas. Eu não fiquei rica, não me casei de novo, não conquistei o mundo. Mas conquistei a mim mesma. Conquistei o direito de olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vejo. Conquistei a certeza de que posso me proteger, de que posso lutar quando necessário, de que não sou fraca nem incapaz. E talvez essa seja a verdadeira vitória. Não destruir o inimigo, não se vingar de forma espetacular, mas simplesmente se reconstruir, erguer tijolo por tijolo a vida que foi derrubada. E no fim, estar de pé, inteira, forte. Eu sou Marlene. Fui esposa, fui mãe, fui faxineira, fui investigadora, fui vítima. Agora eu sou sobrevivente. E a história que eu contei aqui é minha. Cada palavra, cada dor, cada vitória é real. Aconteceu. E se eu conseguir passar por isso, qualquer pessoa consegue passar pelos seus próprios desafios. Basta acreditar que você é mais forte do que imagina. E quando a vida te colocar de joelhos, levante. Sempre levante. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!